Pouco mais sobre os rumos da economia mundial depois da tragédia vivida pelos americanos, nós convidamos o cientista político Christian Lobauer, que faz parte do Grupo de Análise e Conjuntura Internacional da USP, a Universidade de São Paulo. Uma boa tarde. Boa tarde. Então, vamos tentar destrinchar um pouco o que acontece daqui para frente. Os especialistas estão se pronunciando aí, o mundo não será mais o mesmo. Então, dos Estados Unidos para o mundo, a economia norte-americana que já sofre alguns percalços, já está à beira de uma crise, se agrava em que medida, professor? Eu acho que num primeiro momento a gente tem que fazer a divisão entre o aspecto político e estratégico, militar e da segurança internacional e da economia. Quer dizer, o que acontece quando tem um fato como esse é que a economia para. É um choque generalizado, mas não tem relação direta com a questão do desenrolar da economia americana. Os contratos estão fechados, a economia é um processo dinâmico. E esse atentado, esse fato político é um fato momentâneo. Quer dizer, no primeiro momento, no curto prazo, eu acho que a economia só tem um choque porque quer saber o que resulta disso nos prognósticos em geral. Quer dizer, a conexão específica do fato do atentado com a economia não existe. Agora, depois o que acontece? A gente vê que a Bolsa, por exemplo, parou de funcionar. As bolsas de outros países pelo mundo asiático já decidiram não abrir. E as que abriram tiveram queda. Eu acho que isso acontece o seguinte: se permanecer, se não houver mais nenhum desenrolar mais drástico do que aconteceu em relação aos atentados, em questão de dias, a economia volta a funcionar como funcionava antes, né? Embora isso a gente não saiba se vai ter um desenrolar em cima dos atentados, certo? E o que significa para a economia dos países emergentes essa tragédia? Pois é, os países emergentes correm em paralelo, eles dependem praticamente do que acontece na economia americana. O mundo, de uma forma geral, a própria União Europeia também depende do que acontece na economia americana. Então, eu sigo o mesmo raciocínio, a gente fica em expectativa e sofre os efeitos, a princípio de bolsa, como aconteceu agora. O Japão teve uma queda grande, o São Paulo já teve uma queda considerável. Mas não acho que seja uma coisa de longo prazo. Não acho que o governo tenha que adotar novas medidas de grande relevância que vão afetar a nossa vida diária. A princípio, isso não vai acontecer, ao meu ver. Então, eu acho que é importante, se me permite um segundinho para analisar a questão de segurança. O que eu acho que vai acontecer é que vai começar a se repensar todo o pensamento de segurança internacional. O que significa, talvez, repensar toda a estratégia armamentista americana e a própria brasileira. Se o Brasil está preparado para algum tipo de auxílio, para algum tipo de grande conflito externo, esse tipo de reflexão vai voltar à pauta, com certeza. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do programa. Agora a Luciana tem mais informações. Isso mesmo. Itamaraty montou um esquema de apoio aos brasileiros que vivem em Nova York. Com Christian Lobauer, que é cientista política e está nos ajudando aqui a destrinchar um pouco quais são os caminhos aí dos Estados Unidos e também do mundo depois dessa tragédia que todo mundo presenciou ontem. O professor historiador Jaime Pinsky, que nos deu entrevista anteriormente no outro bloco, fala em isolacionismo dos Estados Unidos. Isso deve aumentar. Mas aí ele cita algumas formas que seria aí a entrada de estrangeiros um pouco mais restrita. Além disso, esse isolacionismo que ele cita pode ser maior, não é, professor? Foi muito interessante a intervenção do professor Pinsky. Eu acho o seguinte, que o isolacionismo é um termo que descreve que os Estados Unidos, a posição que os Estados Unidos assumiram, principalmente no período entre guerras, que é uma questão muito mais ampla, uma posição de se ausentar das questões externas, dos conflitos internacionais, principalmente do que acontecia na Europa, né? Esse período de isolacionismo nunca mais se repetiu. Os americanos tiveram uma posição no conflito bipolar de muita atividade, de um conflito entre dois polos no cenário internacional. E agora, nos últimos 10 anos, num momento de determinação da nova ordem, os Estados Unidos têm agido como uma espécie de polícia do mundo, sim, tem feito intervenções em várias regiões do mundo, e a questão é que se depois de um atentado desse, os Estados Unidos optariam por uma política de se voltar para si mesmo e deixar Pode fechar a mão e parar de ser o provedor do mundo. Exato, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Acho muito pouco provável, porque as novas cadeias de produção, o novo processo de interdependência faz com que um país dessa magnitude, dessa importância, não possa se fechar para si mesmo e esquecer o que acontece do ponto de vista mesmo da segurança em outras regiões do mundo. Eu acho muito pouco provável. Acho que o que deve acontecer é que os americanos, com seus aliados, e não são poucos, os aliados ocidentais, nós mesmos juntos, devem agir de forma conjunta para combater todo tipo de problema
e que se refere à segurança internacional, como esse que aconteceu agora. Professor, nós voltamos a falar desse assunto daqui a pouco e a seguir o fracasso da conferência, a retirada dos Estados Unidos, também de Israel, dessa conferência mundial que trata realmente de assuntos que tem bastante a ver com a história dos Estados Unidos. Absolutamente. Quer dizer, a questão é política. Quando uma conferência que tem um tema tão relevante como esse, tão amplo, tão controvertido, se mistura com uma questão política que se vive hoje, que é a questão do Oriente Médio, especificamente o conflito árabe-israelense, aí fica complicado para uma delegação que representa um Estado nacional, como o caso Israel e Estados Unidos, se comprometer com um documento onde existe no texto, esse que é a questão, algum tipo de interpretação que pode viabilizar ou não uma proposta de um adversário político ou não. Quer dizer, o problema da conferência, acho que atrapalhou, que tirou um pouco a visibilidade da conferência, que é uma pena, é o fato de ter colocado um aspecto político contemporâneo e de conflito, quase conflituoso, em torno de um assunto muito mais amplo que é a intolerância e o racismo. Professora, a gente volta a falar desse assunto, agora nós vamos falar um pouquinho mais dos reflexos na economia, não é isso? Isso mesmo, alta do ouro. O resultado dessa conferência pode ter tido nessa tragédia de ontem? Olha, eu acho difícil encontrar alguma conexão direta. Quer dizer, eu acho que as evidências mostram que o evento tem relação direta com a atuação do senhor terrorista Bin Laden. Acho que tudo indica nesse caminho. E a conferência e a questão, portanto, de conflito OLP e Israel se afasta diretamente da participação direta do atentado. Então, eu acho que a relação não existe, praticamente não existe. Agora, não pode ser aí a gota d'água até para a posição dos Estados Unidos, que, de repente, lava as mãos diante de uma conferência que admite que o islamismo deve parar de ser perseguido, que o antissemitismo tem que acabar e os Estados Unidos se retiram dessa discussão? Eles têm se retirado sempre dessa discussão? Se a gente for pensar assim, os Estados Unidos não assinaram o protocolo de Kyoto, os Estados Unidos não contribuem com a sua parte nas Nações Unidas, para o orçamento das Nações Unidas, os Estados Unidos não assinaram, não ratificaram o Estatuto de Roma para o Tribunal Penal Internacional. Quer dizer, seria muito fácil achar várias razões para que os Estados Unidos pudessem ser punidos de alguma maneira, né? Em vários momentos da história. Então, eu acho que é mais uma decepção do ponto de vista das organizações internacionais, mas não acho que não é o caso que detonou esse processo todo. Edna, para o Brasil, então, o que significou realmente de retomar um pouco a discussão com relação à posição dos Estados Unidos, até uma posição ilustrada aí na própria conferência na África do Sul. Agora, esse atentado de ontem pode fazer com que os Estados Unidos se coloquem contra uma região toda de países, já que eles não querem distinguir terroristas, de países que abrigam terroristas? Quando se refere a esse tipo de ação que o próprio presidente Bush se referiu, ele está se referindo a uma realidade nova do cenário, que é o seguinte: o terrorismo é multinacional. E o que se imagina é que, como já aconteceu, ele se cedia em vários países. Então, seria o caso do Afeganistão, Iraque, Sudão, talvez algum outro país. Então, por isso que se faz essa conexão entre país e região do mundo, que é uma parte do mundo islâmico, tá certo? Não acho que os americanos vão se voltar contra o mundo islâmico, nem acho que é o caso, embora haja toda essa análise de choque de civilizações e tal. Você acredita que não? Acho que não. Queria até aproveitar a pergunta, Lara, que a Luciana aqui ligou de São Paulo, ela quer saber do cientista qual é a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Também, essa pergunta eu tenho ouvido muito nas últimas horas, quer dizer, eu acho que é pouco provável que haja uma terceira guerra mundial por duas razões. Primeiro, porque uma guerra tem que determinar quem são os atores, como dizia o Lucas, quem é o outro ator, quem é o inimigo, né? E a segunda é porque praticamente todo o mundo racional, até Fidel Castro se manifestou, me parece que contra o terrorismo, quer dizer, todo mundo racional se manifesta contra uma atitude dessa natureza, o que não comporia um ambiente de guerra mundial, porque praticamente não existem pelo menos dois focos que se contrapõem. Né? Agora, professor, essa região realmente é bastante complicada, porque de lá também vem o petróleo, né, combustível de quase todos os países. O senhor disse que não vai haver um ataque generalizado à região ocupada pelos países árabes.
Mas sanções econômicas podem acontecer? Quando a gente fala em isolacionismo, quer dizer, os Estados Unidos se isolarem, se fecharem, eles podem também querer isolar alguns países em retaliação a essa tragédia de ontem? Eu acho que a ideia de isolacionismo não existe antes da reação americana. Vai haver uma reação, sim. Provavelmente essa reação se dá relativa ao Afeganistão, que também está afastado da área do petróleo que você se refere. Então, eu acho que a primeira análise é essa. Depois é que a gente tem que ver como vai se dar o realinhamento entre todas as nações árabes, os Estados Unidos, e como vai ser o novo pensamento da segurança internacional, que acho que é o ponto fundamental. Agora, o presidente Bush, desde que assumiu o governo dos Estados Unidos, tem tido uma posição clara com relação à segurança. Ele até cogitou aí a construção de escudos antimísseis, enfim, dizendo que o país poderia estar realmente bastante vulnerável nos tempos de hoje. Isso reforça essa posição do presidente? Isso que aconteceu ontem acaba reforçando? Não, eu acho que reorienta o pensamento, porque o que aconteceu ontem independe da capacidade bélica americana, quer dizer, um ataque de aviões civis, né, com terroristas dentro de aviões americanos, civis sequestrados dentro do território americano, não tem pouca relação com a capacidade de destruição americana. Então nós vamos falar um pouquinho mais da segurança daqui a pouco e da redação aí dessa tragédia, se bem que pequeno, um grande susto aí que os brasileiros passaram. Professor Christian, isso que aconteceu nos Estados Unidos ontem, essa série de atentados, pode acabar prejudicando as negociações do processo de paz entre árabes e israelenses? Eu acho importante colocar, em relação à matéria que foi colocada agora, colocando os palestinos talvez como participantes do processo, é importante dizer que é pouco provável que a OLP tenha... A OLP não tem nada a ver com isso, sim. Que pode ser que, no máximo, a pior hipótese, haja algum palestino radical envolvido no grupo que fez o projeto. Isso é importante colocar. Eu acho que isso diretamente traz uma certa instabilidade para a negociação entre Israel e Palestina, mas não é definitivo, quer dizer, não é um caso que vai bloquear completamente a situação já grave. Quer dizer, a situação entre Israel e Palestina permanece tensa como era antes do atentado, sem acrescentar nenhum ponto maior. E o senhor acredita que a segurança nos Estados Unidos possa ser vista de uma outra forma daqui para frente? Eu acho que esse é o grande ponto. Quer dizer, o dia de ontem marca o início de uma nova época para se pensar a segurança internacional. Não basta se financiar um programa de escudo de mísseis, como havia sido feito pelo governo Bush, se, do ponto de vista da outra estrutura de segurança, que é a estrutura das fronteiras, dos aeroportos, dos portos, do cidadão comum nas ruas, não se tem completamente o controle da segurança. Não é possível controlar o que faz cada cidadão, mas talvez seja possível modificar a estrutura e a estratégia de controle para evitar que, pelo menos, a possibilidade de se fazer atentados seja menor. Agora, essa questão de se preocupar mais com a segurança não pode fazer os países até aumentarem, acabaram subestimando a posição que eles ocupam no mundo hoje como hegemonia econômica e o poderio político também no país, se descuidaram dessa segurança ou acreditaram que a economia vigente poderia solucionar qualquer outro problema e qualquer tipo de contraponto de outros países? Acho que tem dois aspectos. O primeiro é que ninguém podia imaginar, muito menos os americanos, que um atentado dessa natureza pudesse se dar. Era muito mais. Toda estratégia de defesa é feita em cima da viabilidade de se enviar um míssil de fora ou de se ter um ataque militar, e não um atentado dessa natureza que é praticamente impossível de se controlar, né? Civis, em aviões civis, atentado organizado em 1 hora. Não tem militar que consiga definir uma coisa assim. A questão econômica, eu acho que os americanos têm uma interpretação falsa a respeito do que os americanos acham que estão por cima, que dominaram o mundo e tal. Um processo de globalização, de interdependência, é um processo inexorável e ele traz muitas consequências graves para o mundo. Os americanos também têm preocupação com isso. E a questão, acho que vai para a resposta da doutora Edna. Quer dizer, tem que ser um projeto de político de conversa e de negociação coletiva. Ok, então nós gostaríamos de agradecer a presença do professor Christian